passo que nós vamos aprender a seguir é o tremor, é o terror, é o medo de qualquer bailarina. Porque dentro da construção de um solo de percussão, a habilidade, a agilidade e o domínio desse passo são absolutamente necessários para o bom desempenho de uma bailarina. O tremido é um movimento que não tem uma marcação rítmica fechada, perfeita. A regra não existe, porque o nome dele já diz, tremido. Ele não é um ritmo. Então, em forma de movimento, ele é o que seria visualmente uma vibração. Então, se a gente tem um violão afinado e você segura com um dos dedos a corda e puxa, você vai ver a vibração que essa corda provoca no ar. É como se a imagem ficasse manchada. E é assim também com o quadril. O movimento que a gente faz para chegar nele, é claro, mas o efeito final é um efeito manchado. Assistindo o tremido em slow motion, bem devagarzinho, no ritmo da lesma, você nunca vai identificar ele na versão mais acelerada. Dá a impressão que a técnica não tem nada a ver com o produto final. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, como sempre, em tudo em dança do ventre, o segredo começa no chão, então você tem que ter um bom apoio de pés. Apesar de hoje em dia, no Líbano e nos Emirados Árabes, as dançarinas usarem salto, né? O tempo inteiro, e é assim, eu vejo isso como uma intromissão ou uma contaminação ocidental dentro da dança oriental. No Egito, a maioria das dançarinas ainda usa o pé no chão. E a maior parte delas, às vezes, até quer ser mais elegante, então entra no palco de salto e joga o salto depois de pouco tempo para continuar a sua dança. Então começa no chão a nossa história, o nosso segredo, passando pelo joelho, que como sempre tem que estar relaxado, e, pasmem, o bumbum tem que estar mole. Então um dos principais problemas na execução do tremido, e isso... Eu vou ser sincera com vocês, o tremido para mim ficou claro e tranquilo esse ano. Então, já que eu sei o segredo, para vocês vai demorar menos tempo. É que a gente vai fazer o tremido e contrai essa região aqui da perna, a parte posterior e o bumbum. Então, cada professora tem um jeito de explicar, e eu não sou ninguém para dizer que está errado ou certo, mas eu descobri que é mais fácil soltando essa parte do que prendendo. Então, o tempo inteiro... na boa, apalpa o seu bumbum e vê se você está prendendo essa musculatura. Porque se você prender, tudo fica muito mais difícil. E a gente pode pensar em 2 passos para serem os nossos condutores no tremido. O primeiro deles é um mini básico egípcio. Essa fita não é para iniciante. E o básico a gente sabe que tem uma intenção para baixo. Eu tenho que executar esse básico tirando completamente o apoio da perna que está mostrando o efeito, e trabalhando através do meu outro joelho. Então, olha que o joelho tem que manter a regularidade, e aí não faz diferença aonde é que meu pé está. Porque toda a minha base está de um lado só. E aí eu faço uma brincadeira de trocar, porque ao mesmo tempo em que eu estou dissociando as 2 pernas, eu também estou trabalhando a regularidade do joelho. A outra dica seria trabalhar através da batida lateral. Transfiro o peso para um lado, 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 e faço a mesma coisa com essa perna. Brinco com ela para ver se ela está dissociada. A partir daí, a gente vai entrar no tremido mesmo, que seria o quê? Partindo do princípio que o segredo está no joelho e a perna estando alongada, tronco alongado, centralizada, eu vou brincar de... andar no pedalinho em pé. Joelho sem flexão, isso é errado e trava completamente seu movimento, provocando um excesso de tensão na frente. Relaxa as pernas e na mesma altura que você tem, você vai trabalhar esse tremido. Então a gente vai experimentar com os instrumentos ao vivo Mahmoud Pierre Saloum, um egípcio e um libanês. Vocês têm 2 nacionalidades. Um pouco dessa experiência de como estudar o tremido. Pensando então no básico, frente, os outros lados, sem o pé, solta o quadril, outro lado, lateral,
alternado agora. Vamos brincar um pouco, transferindo o peso, frente e trás. Soltando a perna, solta o bumbum, relaxa. O passo a seguir é uma nova variação, nova para nós aqui dentro desse vídeo, uma variação do tremido. A técnica acaba sendo muito parecida, a única diferença entre esse tremido que antes eu chamava de tremido de tensão e eu continuo só por uma questão de conseguir identificar, e o outro, o anterior, é que no tremido anterior nós trabalhávamos os joelhos alternadamente. Então, a alternância entre os joelhos determina o que é o tremido tradicional. E o tremido de tensão, a gente trabalha com os dois joelhos ao mesmo tempo iguais. Então, não vai existir mais a troca entre eles, mas sim os dois juntos, trabalhando para frente. Se eu fosse fazer isso em câmera lenta, ficaria 1, 2, 3, 4, tá. Impossível
fazer isso numa velocidade que seja próxima da ideal, da onde ele acontece, ele é uma outra vibração. Então a gente tem que ver ele em câmera lenta e depois já ver a tempo, né? No acelerado, não tem outra forma. Basicamente, todos os princípios do outro tremido têm que ser respeitados nesse. Então não esquecer que a gente deve relaxar bumbum, relaxar parte posterior da perna, relaxar os joelhos sem agachar. Aliás, uma das minhas professoras, né, Raquel Hassan, dizia assim: você, para lembrar direitinho como é que você tem que colocar seus joelhos ao dançar, é só lembrar do seguinte: por acaso você anda assim? Não. E você anda assim? Normalmente. Não. Como é que a gente anda? Relaxando os joelhos e transferindo o peso de uma perna a outra. Esse é o princípio do tremido. Nada diferente disso pode ser o seu caminho ao dançar. Então, se eu fosse fazer ele de frente, direto, os dois joelhos ao mesmo tempo, e eu posso trabalhar a transferência pensando que meu pé é uma prancha no chão. Transfiro o peso para a parte da frente do pé, para a parte de trás, para a lateral, parte da frente, parte de trás. Posso andar com ele. E, para ilustrar essa parte, nós faremos uma brincadeira com 3 ritmos, com a presença dos nossos músicos especiais convidados. E nós vamos trabalhar 3 ritmos em especial, começando por Malfuf, que é um ritmo muito usado para as grandes entradas e pode iniciar um solo, passando por Falahi, que é um ritmo típico nas danças folclóricas, é um ritmo do interior, mas também usado nas grandes entradas e nos solos, e terminando com o Rush, que é vamos dizer, é a mãe do tremido. É o melhor ritmo para a gente estudar tremido, é o Rush, que no final das contas acaba não sendo um ritmo, ele é, em termos de som, a coisa mais parecida que existe com a vibração que a gente faz com o nosso quadril. Então, com a presença dos nossos músicos, vamos começar.
Bom, nós vamos falar de uma coisa agora que é super interessante e eu nunca vi isso à minha disposição em termos de informação. Eu acabei aprendendo de ouvido e conversando com o Mahmoud sobre esse vídeo. Eu queria que ele falasse com vocês, ele disse que o português dele não é bom não, e que ele não quer falar, sobrou para mim. Mas é uma coisa que nós bailarinas sempre temos muita dúvida ao escutar um solo. Existe uma diferença entre o que é ritmo, o que são as frases e o que são os floreados, que aí eu vejo os floreados, se eu falar alguma besteira, você me corrige, por favor. Eu vejo os floreados como uma sucessão de frases, uma brincadeira do músico, tá certo isso? E aí, assim, a ligação entre a bailarina e o músico tem que ser uma coisa muito tranquila, porque a partir do momento em que ele começa a criar frases, nesse caso a gente, como tem dois instrumentos, a gente pode ter uma base e um outro instrumento que está floreando ou conversando em cima, contando uma história. Se tivesse sozinho seria um pouco diferente, mas a bailarina tem que estar preparada para poder compor o som que ela está escutando, vindo do instrumento solista ou daquele que está floreando. De certa forma, para nós bailarinas, o instrumento de percussão dentro do solo, ele é como regra ou como base, como orientador, a mesma coisa que a partitura é para o pianista. Existiu um compositor que escreveu a música e determinou o andamento, as pausas, a colocação emocional do intérprete, e aí vem o intérprete com a técnica, mas ele é obrigado a seguir a partitura. Eu diria até que a música escrita em partitura é mais fácil porque a base está ali, você nunca vai mudar. Quando a gente faz essa brincadeira de pergunta e resposta do instrumento com a bailarina, o instrumento é a minha partitura, só que essa partitura não está escrita. Ela vai nascer a cada momento, a cada minuto de um jeito diferente e a integração é total, é um casamento virtual, um casamento sonoro. Então, para que vocês tenham uma ideia do que é isso, como isso funciona, eu vou pedir para o Mahmoud mostrar o que é uma frase. Primeiro, só o Derbak, o que é uma frase? Que não é o ritmo, que é aquela frase fixa que a gente conhece, que tem nome, que tem região certa. Não, ele não obedece a essas regras comuns, mas ele pode nascer da cabeça, ou melhor, das mãos do percussionista, as frases que a gente ouve em solos. Uma frase de 2 tempos, por exemplo. Isso não é um ritmo, isso é uma frase. E o que a bailarina usa nisso? Ela vai usar uma gracinha qualquer, que é o que a gente vai fazer por último aqui. Agora a gente vai ouvir uma frase com 4 tempos. E eu tenho que fechar ou que mostrar a finalização dessa frase no meu corpo de algum jeito, em algum momento. Só para a gente aproveitar, né, essa demonstração ao vivo, uma frase de 6 tempos. Gente, estou melhor que o Jô. Em dança ocidental a gente conta tudo em 8 tempos, então, para finalizar, o que seria uma... Tem como a gente fazer frases de 8 tempos, mas repetir 2 vezes uma de 8 tempos e aí criar uma diferente de 8 tempos logo depois? Com certeza. Então, fazendo uma variação, mas frases de 8 tempos. Bom, agora, vocês perceberam isso? Para quem estuda dança do ventre sabe que esses sons que nós ouvimos agora não combinam com nenhum dos ritmos que a gente conhece como ritmos básicos da dança. Aí eu pediria assim, uma mistura de... A gente pode, por exemplo, começar com um ballad, Pitaram
fazendo a base para esse ballad, e aí nascerem frases dentro desse ballad, só para o pessoal perceber o que seria isso. A passagem de um ritmo e a entrada das frases. Isso é um ritmo, um base. Isso é a frase. O que eu faço ao dançar? Respeito a frase. Ainda é frase. Então, e agora, só para essa brincadeira, eu espero que tenha ficado assim, uma dica para vocês no ar, porque eu demorei anos para descobrir que isso não era ritmo e era frase. Aliás, saber que é frase mesmo eu aprendi faz umas horas. Porque eu entendia que isso era floreado, que isso era uma coisinha, que isso era um enfeitinho, e eu chamava isso de tempero, ou pimenta, ou especiaria, ou o que quer que seja que é diferente do regular. Então a gente vai brincar aí, eu acho que a gente tem pouquinho tempo, 2 minutinhos, menos do que isso, para fazer uma brincadeira entre ritmos e frases. Eu passando dos ritmos para a frase, eu fico à mercê de vocês, façam o que quiserem.
Voltando para essa nossa aula teórica imperdível, porque para mim isso foi uma aula antes da nossa gravação. A gente vai falar agora um pouco de um ritmo, de uma palavra que se ouve muito a partir do momento que a gente começa a estudar, eu diria, com seriedade e respeito a essa dança. Nós vemos essa palavra, ballad, em textos sobre a dança. Se você procura belly dance, uma pesquisa na internet, você acaba saindo num site que o título principal é Raqs Ballad. E o que é ballad? Que palavra é essa, o ballad? Ballad, a tradução para a nossa língua, para o português, seria a nossa terra, ou o que é da terra. Então, ballad, em princípio, significa a qualquer coisa que pertença de raiz ao Egito. E nós temos ritmos muito típicos no Egito, alguns que são típicos de uma região, outros de outra. Temos o saíd, que vem do sul, e falahi, que vem do norte. O saíd, como sendo um ritmo que nasceu para a dança masculina, para o tartib, que é uma dança marcial, ou para deixar os soldados com menos cansaço ou mais relaxados, então caminhar ao ritmo de saíd, ou trabalhar ao ritmo de saíd. E para as mulheres o falahi, então elas iam buscar água e cantavam algo nesse ritmo, ou dançavam, ou andavam nesse ritmo. Tem muitas danças típicas, folclóricas, baseadas em falahi, e eles são típicos, um para homens, outro para as mulheres, mesmo que hoje em dia a gente tenha tomado certas liberdades, nós mulheres dançarinas, e às vezes executamos, né, o saíd, mas o ballad seria o ritmo e a palavra que traz para perto esses dois polos, dentro de uma estrutura ballad de solo, e ouvindo o ritmo ballad e a própria brincadeira entre os instrumentos num solo tradicional, é como se a bailarina pudesse expressar, ao dançar, a união da realidade do Egito. Os homens, as mulheres, o trabalho, a lida do dia a dia, a expressão, a emoção, o coração, tudo misturado. Porque para o povo egípcio, até hoje, uma coisa que me impressionou muito das 2 vezes que eu estive lá é que Kalthum, que é uma cantora que morreu há muitos anos, ainda hoje é cultuada como uma diva, e é um ritual de tarde, se as pessoas podem, depois do trabalho, elas param e ouvem Kalthum. E não importa que ela não esteja mais entre nós, a mesma emoção que ela causava anos atrás, ela continua causando. Essa entrega emocional do músico, da dançarina, do cantor e a poesia árabe, ela também existe na percussão árabe. Então a gente vai brincar. Esse novo instrumento que nós temos, Mahmoud, é Keter. E ele é diferente do duff, maior. Fala um pouco dele aí, Pierre. Katem, a palavra katem quer dizer abafador, abafado, né? Então, por isso ele emite um som mais grave. É mais gostoso. Vocês vão ouvir o som dele. Então, apresentando um novo instrumento, a gente vai fazer um solo ballad e usando a expressão e a orientação do Mahmoud.
Um dos maiores desafios para qualquer bailarina, mas principalmente quando a gente está no processo do aprendizado, que falando nisso é para sempre, é como fazer a leitura rítmica. O que fazer, em que hora, ou aonde eu presto mais atenção, que coisa é mais importante? É o dum, é o tac, é o trrr, é o tá, aonde é que eu coloco esse acento, enfim. Bom, eu nunca tive ninguém para me dizer essas coisas, infelizmente. Meu aprendizado não foi por esse caminho, mas eu acabei aprendendo na raça e depois, mais tarde, muitos anos depois que eu estava dançando, através dos músicos que me acompanharam. Hoje eu tenho a sorte de estar com 2 pessoas comigo e se eu tiver qualquer erro aqui, eu conto com 2 professores para me ajudarem, um mais novo, um mais velho, portanto, um intermediário e um sábio. Então, intermediário que é mais novo, entendeu? E eu queria começar mostrando, para poder falar desses detalhes, a gente escolheu um ritmo em especial, para poder mostrar para vocês que a escolha, ela vai depender, em última instância, quando a técnica já está pronta e já está apreendida e tranquila, a escolha do que acentuar está ao seu alcance e você vai decidir na hora que quiser. Mas, para que isso aconteça, você tem que saber quais são as opções que existem dentro de um ritmo. O que você pode fazer e, entre esse leque de opções, poder fazer a sua seleção. Então, a primeira coisa que nós podemos ter como regra é fazer a leitura da pulsação de um ritmo. Seria a coisa mais simples do mundo. Então, nós vamos usar o Maksum, que é o ritmo quase que o pai de todos, como se fosse uma origem, uma semente, e em cima dele eu vou montar os exemplos e mostrar no corpo como eles se manifestariam em forma de dança. Então, primeiro vamos ouvir então o Maksum. Eu vou fazer de conta que eu estou batendo palma dentro dele. Isso seria o mais lento. Encontre um passo que combine perfeitamente com isso, ó. A parte mais simples dele. Vou dobrar essa cadência. Lento. Mais rápido. Estudando improviso, então eu espero que vocês compreendam que a nossa conversa aqui não tem regra e nem ensaio prévio, e essa é a intenção mesmo, porque isso está nascendo exclusivamente para vocês, nunca mais vai se repetir de novo, e por isso mesmo aqui, num vídeo, a gente está gravando a essência da música árabe, que é a improvisação, a gente improvisa em tudo. Eu posso então fazer essa leitura simples, só que eu também posso ouvir o dum, ou a parte mais grave do Maksum. Enquanto nós fizermos, eu vou mostrar a hora que eu estou lendo o dum, ou eu posso ler o tac com o meu corpo. Então, um pouquinho mais. Meu quadril está marcando dum. Agora, dum, tacatá, dum, tacatá, estou marcando tudo. Dum, tacatá, dum, tacatá, dum, tacatá, dum, tacatá. Só que, além de marcar pulsação simples, pulsação dobrada, dum, dum com tacatá, eu também posso ter o ritmo com uma frase floreada por cima. E aí eu vou escolher, uma hora eu marco a pulsação lenta, outra hora eu marco a dobrada, outra hora eu marco só o dum, outra hora eu marco dum com tacatá e outra hora eu marco floreado. Então, eu vou tentar mostrar isso enquanto eu fizer pensar no floreado e vocês, espero que consigam perceber como exemplo em que horas isso pode acontecer. Então, a gente tem o ritmo simples, a pulsação dele, a parte grave, o agudo e agora tudo misturado
com floreado. Simples. Dobrado. Soldo 1. Entrou com cravo. Volto pro simples. Com floreado. Simples de novo. Você pode pedir para o músico para ele ir diminuindo. E você cria um ritmo mais lento e um clima mais íntimo. E um clima mais íntimo cria movimentos mais pequenos e mais delicados. E se você diminuir a sua velocidade? Se o seu músico, como os meus, te respeitar, ele vai diminuir também. E se ele perceber que você quer acelerar, ele vai acelerar. Fica à vontade, a gente tem 1 minuto só. E ele entende o que você pede. Tem que fechar, tá?
Falando da construção de solo, do meio dele, da leitura rítmica corporal, de como é que a gente faz tudo isso, a gente não podia deixar de falar também do começo e do fim da história. Quais são os ritmos principais ou as formas principais que os músicos e bailarinas se utilizam para iniciar um solo, para finalizar esse solo? Claro, existem 1000 possibilidades e a gente tem pouquíssimo tempo, então nós vamos tentar dar alguns exemplos básicos e mais comuns de entrada. É uma informação que para mim é preciosa e eu acredito que para vocês vai ser muito importante ter isso assim fácil, né? Nós pensamos em separar 2 ritmos principais de entrada lenta, os 2 que eu aprecio muito. O segundo deles é uma variação de Zaf. Zaf é um ritmo, Mahmoud, por favor, me ajude, que é usado em festividades. Ele lento, tocado lento, lembra mesmo uma entrada. Você ouve o ritmo e já fica esperando quem é que vem vindo. Porque ele, nas variações, pode ser muito usado em casamentos, celebrações, batizados. Quando a bailarina dança esse ritmo, ela vem trazendo as pessoas atrás dela. É como se ela abrisse o cortejo. Não tem aqui no Brasil, a gente tem o casamento e quando tem festa, os convidados vão chegando, às vezes os noivos chegam na frente. No caso de uma festa árabe, a bailarina chegaria na frente, trazendo o cortejo dos convidados e dos noivos atrás. Até, só para uma curiosidade, uma das versões da dança Raqs al-Shamadan, a dança do candelabro, seria a bailarina trazendo um candelabro na cabeça, com o cortejo atrás, com as velas iluminando o caminho, como se nesse caminhar com a luz, o fogo, né, uma luz natural sobre a cabeça, e brincando de equilibrar, né, porque o egípcio ele tem um humor maravilhoso, ela também está iluminando o caminho desses noivos, é verdade isso? Que se casaram e trazendo sorte, trazendo luz para essa vida nova deles, né? É um ritmo que me emociona muito. E o outro ritmo é o Wahd-Noz ou o Wahd-Tawili, ou tem mais algum nome para ele? Wahd-Tawila. Wahd-Tawila. Eu preciso aprender isso direito. Então, que é assim o ritmo mais básico, mais típico do Egito, assim como a nossa batida tradicional do samba, quando toca aquele primeiro toque da escola de samba, que se você gosta de samba, se você não gosta de samba, naquela hora arrepia até o pelinho mais fino que tem atrás do pescoço, assim é o Wahd-Tawila para o egípcio. Então a gente vai ouvir primeiro a variação desses 2 ritmos e eu vou mostrar um pouquinho como é que isso poderia ser usado. Essa é uma entrada lenta, típica. Usado para os casamentos. Acha. Então, a partir daí, temos a possibilidade das entradas rápidas. E vamos usar 2 ritmos apenas, um deles Malfuf e o outro Mahmoud, me ajuda? Pode ser Ayubi. Ayubi. 2 ritmos que são comuns nas entradas, então eles vão fazer um pedaço bem pequeno e um exemplo de entrada de bailarina. E em seguida nós faremos um exemplo de saída, que são coisas básicas e típicas dentro do solo de Derbaki. 4 em 4. Na verdade, claro que esses trechos são bem mais longos, aqui a gente está fazendo um micro trecho, mas vocês vão localizar esses ritmos em músicas clássicas, nas saídas, com certeza, nas entradas, porque muitas vezes
o ritmo usado para a saída é o mesmo ritmo da entrada. Então, se a gente teve uma entrada numa música clássica ou numa música composta para dança, num arranjo feito para dança, com abertura em malfuf, muitas vezes o fechamento é também em malfuf. Agora, eu não podia deixar de mostrar aqui para vocês um fechamento. Então, vamos considerar que esses dois exemplos nossos, no malfuf e... Agora já até estou ficando doida, qual que nós usamos depois no malfuf? Ayub. Ayub. Consideremos que entradas e saídas, elas geralmente coincidem, mas tem uma saída em especial que eu vou usar para finalizar esse quadro, que entre as bailarinas da minha geração, isto é, as meninas de 35, a gente dizia que há muito tempo atrás existia um restaurante em São Paulo que fora Khan el-Khalili era o único lugar que por muitos anos resistiu com dança do ventre. Ele ficou de pé quantos anos no total? Mais de 10 anos. Mais de 10, a gente já ganhou, porque a gente já está a 20, né? Quase 20, como é que é? 20, olha que coisa mais vergonhosa, né? É que eu não estava lá desde o começo, por isso que eu perguntei para ele, que ele chegou primeiro. Mulher disfarça, né? Mas, enfim, tinha uma saída de bailarina que, antes de dançar com os músicos, eu não sabia. Aliás, tem uma dica importante antes disso. Quando a bailarina vai dançar pela primeira vez, e aí o músico vai tocar para ela, e a coitadinha, ninguém contou para ela como é que chama a bailarina. E aí, quando o músico começa a fazer a chamada da bailarina, a bonitinha já vai lá na frente e começa a dançar. Então, fica aqui uma dica prática para vocês que estão começando, e para vocês não serem motivo de piada nos bastidores, porque os músicos fazem piada com a gente às vezes, tá? Às vezes sempre. Então, como é que é a chamada de bailarina, Mahmoud? Aí, normal, isso aqui era só uma chamada, por isso que está desse jeito, era para ser assim mesmo. Porque no primeiro, aliás, você fala, aonde a bonitinha tem que entrar? Ela tem que entrar depois da entrada. Então mostra, você vai mostrar. Agora. Então essa frase inicial é super importante. Então nós vamos fechar agora com a saída que era conhecida no Porta Aberta como a única que os músicos sabiam fazer. O que acontecia? Fechamos nessa, mas só para vocês saberem, a bailarina não sabia que isso era o fechamento. E eles ficavam tocando, e ela ficava se despedindo, uma hora, até que um músico desesperado dizia no palco: acabou. E ela saía. Então, se um dia vocês estiverem em qualquer show árabe e escutarem isso, é a sua deixa de que o show terminou. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas práticas. Foi uma aula teórica. Agradeço imensamente a presença de Pierre Salum e Mahmoud, porque sem eles eu não teria aprendido muita coisa que eu pude passar para vocês. E vocês ficam com os solos criados por eles para cada uma das nossas convidadas.